O futuro não espera, ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC, seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa de Gestão em Pauta com o Cláudio Luve. O programa está no ar todas as segundas-feiras, às 20h30, no canal YouTube Gestão em Pauta com o Cláudio Luve e na TV, às terças-feiras, às 23 horas, no canal 8 Vivo e 9 da Claro em São Paulo, e às quintas-feiras, às 22h30, no canal 508 da Vivo e 3 da Claro em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, apoiadores e patrocinadores. E o tema de hoje é liderança inclusiva como competência essencial de gestão. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com a Thaís Toyofuku. Ela é consultora em diversidade, equidade e inclusão. Thaís, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, né, com Brasil TV, a Gestão em Pauta e, claro, a você por estar aqui hoje falando de um tema tão importante quando a gente está falando de gestão de pessoas. Maravilha. Aliás, eu quero até aproveitar aqui e agradecer o pessoal da ZUC Saúde Ocupacional, em nome lá do CEO do Edivaldo Galano, né, da equipe, do Charles Mendes, que eles viram você em um evento, né, que a gente até comentou aqui nos bastidores, né, que é um evento promovido para Coexistir, não é isso? Isso, a gente participou ano passado com uma oficina sobre governança, estratégia e gestão em diversidade, equidade e inclusão lá no Coexistir. Então, aí eles viram você lá. Cláudio, temos uma pessoa aqui que é incrível, com conhecimento fantástico em diversidade, equidade e inclusão, né? Que, aliás, é um tema muito importante e necessário de ser falado, né? Então, assim, realmente agradecer a sua participação. E aí, quando eu citei a ZUC Saúde Ocupacional, até aproveitando, eles estão no Top of Mind de RH, né? Estão entre as 5 empresas mais lembradas de saúde e segurança do trabalho do Brasil. E continua aí. Então, quem puder aí também votar na ZUC, entre nas redes sociais aí da ZUC aí e volte lá no Top of Mind para chegar em primeiro lugar. Sim, com certeza. Temos que reconhecer boas práticas. Exatamente. Eles vêm fazendo um trabalho incrível, viu, Thaís? Junto aí às empresas, aos clientes. Thaís, mas fala um pouco mais de você, da sua jornada. Bem, então, eu vou fazer minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher cisgênero, sem deficiência, de pele amarela. Hoje eu estou vestindo um terninho azul marinho, uma blusa regata vermelha e estou usando alguns acessórios, né? Anéis, uma aliança, um relógio e algumas pulseiras e brinco prateados. E tenho 2 correntinhas também.
Maravilha. E fala um pouco agora da sua jornada, da sua experiência, né? Sim, vamos lá. Eu sou formada em psicologia, tenho pós-graduação em gestão estratégica da sustentabilidade, então a minha carreira ela foi sendo desenvolvida na área de recursos humanos. Por volta ali de 2012, mais especificamente fevereiro de 2012, que eu realmente ingressei em diversidade. Eu fui para a JLL Brasil, que é uma empresa de real estate, né, do segmento imobiliário. E lá eu recebi a missão de implementar o programa de inclusão de pessoas com deficiência e a partir deste tema, a gente foi ampliando e criando uma governança mesmo, a gente estava conversando sobre isso, né? Sim. Governança, estratégia em diversidade, olhando para outras temáticas dentro dessa área. E fiquei lá por volta de quase 9 anos. E depois eu fui para o Alpargatas, também com essa missão de implementar o programa deles, né, do zero, com um outro desafio, né, que aí já era uma empresa multinacional brasileira, então um olhar para uma estratégia que seja global, mas ao mesmo tempo atendendo às necessidades locais. E ao longo, né, desses quase 14, 15 anos de experiência, eu também participei muito ativamente de alguns fóruns empresariais, principalmente a Rede Empresarial para a Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, o Instituto Ethos, Pacto Global e outros fóruns com essas temáticas de diversidade, equidade e inclusão, e também sou coautora de 2 livros, né, o Diversidade e Inclusão em suas dimensões, volume 1 e volume 2, que tem a organização do Luciano Amato, que eu já sei que passou por aqui também. Um grande amigo Luciano Amato. Né, então, participei da primeira e da segunda edição e mais recentemente, né, com meu sócio JP Polo, a gente lançou o Mudamente, o jogo da memória inclusiva, que eu trouxe aqui para te presentear, que é uma ferramenta que a gente criou para pensar nessas temáticas, né? Então, trazendo aqui, né, o Mudamente. Ele são 84 cartas, trabalhando 6 temas, né? Então, a gente fala de gerações, gênero, multiculturas, pessoas negras, pessoas com deficiência e pessoas negras. Então, é um conjunto, né, de cartas. Certo. E aí, aqui, a gente tem um livrinho, né, que é um manual de instruções, mas também tem um QR Code para acessar um e-book que a gente fez pensando no público geral. Então, você nunca teve contato com diversidade, mas quer saber mais sobre o tema, então pode baixar gratuitamente ou no PDF, que está disponível nas minhas redes, ou também no Kindle da Amazon, ele é distribuído gratuitamente. E aí a gente tem um conjunto de cartas, deixa eu mostrar aqui, que são as cartas roxas e as cartas amarelas. Então, no roxo, né, a ideia do troque, uma expressão preconceituosa, pela sua versão inclusiva. Na amarela, então, se joga como um jogo da memória, mesmo tentando fazer os matches, né, os parzinhos, e sempre com essa sugestão de trocar uma frase, uma palavra, um termo que seja preconceituoso pela sua versão inclusiva, e a gente traz sempre o porquê mudar, né? Então, para mostrar que não é só mimimi, não é só politicamente correto, mas as palavras, elas têm poder, né? E se a gente começar a mudar a nossa linguagem, é uma forma da gente repensar as nossas atitudes. A gente sabe que não é só mudando a palavra que a gente automaticamente vai ser mais inclusivo, né? Vai trazer mais diversidade, mas é um começo para essa conversa, né? Então, a nossa proposta é que a gente comece a fazer esse diálogo, né? Então, por exemplo, né, a gente traz aqui, né? Troque, homens não choram por... Todas as pessoas, né, podem expressar suas emoções e sentimentos. E por que mudar? Porque quando a gente está falando o tempo inteiro, homens não choram, homens não podem expressar as suas emoções, a gente reforça esse estereótipo e vai colocando as pessoas numa caixinha, como se expressar as suas vulnerabilidades, os seus sentimentos fosse algo negativo, algo ruim. E a gente sabe o quanto isso para a sociedade acaba sendo muito pesado, tanto que o maior número de índices de suicídio é cometido por homens, justamente porque eles aprendem desde muito cedo que não sabem lidar com as suas emoções, não devem expressar as suas emoções. Então a gente traz sempre aqui a explicaçãozinha do porquê mudar. Que bacana. Olha, isso aí tá um presente para mim. Um presente para você. Aliás, um grande presente, Thaís. Nossa, gratidão, viu, Thaís? E ele foi feito aqui pela Literary Books, né? Olha que bacana, gente. E onde pode ser encontrar esse jogo, Thaís? Ele está disponível nas principais livrarias e plataformas de e-commerce. Então, na Amazon, a gente tem
tem disponibilizado lá. Mas você pode encontrar também na própria Literary ou em livrarias, né, espalhadas aí pelo Brasil, mas a Amazon entrega no Brasil inteiro, então... Sim. Olha, eu quero parabenizar você, viu? Esse projeto maravilhoso, né? Porque no final nós estamos falando de pessoas. Sim. Né? E as pessoas têm que estar no centro do negócio, no centro das decisões. Então, parabéns. Obrigada. Thaís, o que caracteriza uma liderança inclusiva? Olha, pergunta, né? Eu acho que antes, até aproveitando um pouco que a gente estava falando, né, de que pessoas são diferentes, né, é importante entender que quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, a gente não está falando só sobre pessoas de grupos subrepresentados ou minorizados, né? Então, por mais que eu fale ali no jogo que a gente está trazendo 6 dimensões da diversidade, é porque a gente fez esse recorte, a gente escolheu falar sobre isso porque a gente vive numa sociedade onde preconceitos, estereótipos e discriminações acontecem mais com essas populações. Mas isso não quer dizer que diversidade seja só sobre elas, né? Pelo contrário, todas as pessoas, elas são diferentes e elas têm características, né, sejam visuais ou não, que fazem elas serem únicas, né? Então, é importante a gente começar a balizar isso, que diversidade é sobre todo mundo, é sobre todas as pessoas, porque senão a gente fica com essa ideia de que é só sobre o outro e não sobre a gente mesmo. E aí eu estou trazendo esse ponto, porque quando a gente vai falar do que caracteriza, né, uma liderança inclusiva, não é só uma liderança que sabe fazer, ou foi letrada, ou tem conhecimento sobre esses temas de diversidade, mas é uma liderança que está reconhecendo as diferenças das pessoas, entendendo que pessoas são diferentes, então que eu não posso liderar todo mundo igual. E a gente acaba confundindo muito igualdade com equidade, né? E, na verdade, a equidade, ela vai mostrar justamente isso, que pessoas têm condições diferentes e que a gente precisa se adequar a essas condições diferentes muitas vezes. Sim. E a igualdade não, a igualdade é esse princípio de tratar todo mundo igual. E lógico que enquanto seres humanos, nós somos sim iguais, né? Nós somos iguais né, a gente tem tanto a Carta de Declaração de Direitos Humanos quanto a Constituição Brasileira dizendo que as pessoas são iguais, mas iguais a quem? Iguais perante a leis, iguais em dignidade, em direitos, né? Mas no dia a dia a gente sabe que nós somos pessoas diferentes. Então, uma liderança inclusiva, ela parte desse reconhecimento de que ela tem que principalmente conhecer as pessoas que estão sendo lideradas por elas, porque cada uma delas vai responder de uma maneira diferente, vai querer ser reconhecida de uma maneira diferente. O que é valor para uma pessoa não é necessariamente valor para outra pessoa, né? Antes a gente estava conversando sobre felicidade no trabalho, e aí falando isso, nossa, o que é ser feliz no trabalho? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Então, o que caracteriza efetivamente uma liderança inclusiva é reconhecer essas diferenças no seu time, né? Na sua equipe de pessoas que estão sendo lideradas. Primeiro reconhecer, né? Entender também as necessidades individuais. Seria esse o caminho aí, Thaís? Isso, entendendo as necessidades individuais. E o quanto que eu posso ajudar como líder? Porque o nosso papel enquanto liderança, no fim do dia, é ter o resultado através das pessoas, né? Eu acho que essa é uma grande mudança de quando você é uma pessoa que contribui individualmente para uma liderança. E a gente acaba cometendo também algumas confusões, né? Porque enquanto você está ali, enquanto contribuidor, uma pessoa que contribui individualmente, o resultado é seu. Você se esforça, o resultado é seu. Sim. Quando você passa a liderar os times, o resultado é consequência da sua equipe. Então, você tem que extrair o melhor da sua equipe. E a gente já passou daquele modelo em que controle e comando funcionava. Né? Esse tipo de gestão, ele não funciona mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia. Né? Pelo contrário, né? Ele até, além de ser alvo de críticas, ele pode ser muitas vezes alvo de processos trabalhistas, de assédio, enfim, discriminação. Então, tem um risco legal muito grande. Né? Então... A liderança hoje, ela vai ter que entender como que extrair o melhor de cada um. Sim. Extrair o melhor de cada pessoa envolve conhecer como as pessoas vão trazer o seu melhor, quais são os potenciais que elas têm. E muitas vezes não é o jeito que eu faço, né? Então, o jeito que eu faço é um, o jeito que a pessoa vai fazer para entregar aquele resultado é outro. Mas a gente ainda fica muito preso na forma como a gente faria, como a gente está acostumado a ter resultado e acaba sentindo dificuldade de entender qual que é o processo da outra pessoa. Então, a liderança
liderança inclusiva, ela vai trabalhar isso, né? Esse olhar dela, né? De reconhecer quais são esses vieses Sim. que ela tem, mas também, principalmente, de pensar como é que eu extraio o melhor da minha equipe, como é que eu faço a minha equipe ser de alta performance. Sim. E a gente entende o seguinte, que quando a gente fala de diversidade, inclusive as pessoas são diferentes, pensamentos diferentes. Até a gente está falando lá nos bastidores que existe a diversidade cognitiva, Sim. que são as diferenças de ideias e opiniões. E o quanto que eu, como líder, estou apto a ouvir essas diferenças, né? Seja de opinião ou de ideia, o quanto que eu estou ali ativo para ouvir genuinamente, né? De repente, eu não sou obrigado a aceitar aquela ideia, aquela sugestão, mas pelo menos ouvir. Sim. Ouvir com respeito, porque, de repente, é uma ideia que seja boa mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo enquanto sociedade. A gente vem perdendo a nossa capacidade do diálogo, né? E está muito ligado a essa ideia de escutar genuinamente, porque hoje em dia a gente já escuta pensando em como a gente vai responder. A gente não escuta mais entendendo que a outra pessoa, ou com abertura o suficiente para receber o que aquela pessoa pode contribuir, porque ela tem uma experiência, uma perspectiva diferente da minha. Então a gente está vivendo um momento onde a primeira coisa eu estou ouvindo para responder, para ser uma pessoa reativa àquilo que você está me trazendo. Isso acaba gerando muitas barreiras e tornando o processo mais difícil. Claro que quando, né, eu já fui uma liderança, já tive equipes, e se você me perguntar, o que é mais fácil, liderar um time diverso ou liderar um time de iguais? Vou falar, o mais fácil, sendo muito sincera, é liderar um time de iguais. É muito mais simples, a pessoa é uma extensão de você. Você pensou, a pessoa já está executando, então é mais fácil, né? Mas será que é o melhor para a empresa? Será que é o melhor para a empresa? Será que é o melhor para o resultado? Será que é o melhor para pensar em ser disruptivo? Não tem como ser disruptivo, ser disruptiva com pensamentos iguais, né? Porque a disrupção, pelo próprio sentido da palavra, ela vai trazer isso, coisas para pensar fora da caixinha. Aí você não vai pensar com todo mundo pensando igual, com todo mundo indo pelo mesmo caminho. Então, a gente tem pesquisas que mostram que os times de pessoas homogêneas, elas podem até funcionar bem num primeiro momento, mas depois elas atingem um platô. Os times diversos, por outro lado, num primeiro momento, eles dão mais trabalho, porque a gente tem que destreinar essa nossa reação, né? E dá mais trabalho, porque é isso, é conflito, né? É divergência de opiniões, é aquele brainstorm onde a gente acha que não vai para lugar nenhum, mas tem que ir filtrando e caminhando. Mas é justamente essa riqueza que depois vai fazer com que o crescimento, enquanto o time homogêneo atingir o platô, o time heterogêneo vai ter esse alcance exponencial. É daí que a gente vai falar que diversidade, equidade e inclusão traz mais criatividade, mais inovação, né? Porque é a partir disso, né, de alguém olhar diferente e não tem a ver só com os nossos marcadores sociais. Lógico que quando a gente está falando desse tema, a gente estava conversando, é importante esse impacto social, porque a gente vive numa sociedade desigual e a empresa ela tem sim uma responsabilidade em não ser parte do problema, mas sim parte da solução. Mas, por outro lado, não é só sobre isso, né? Eu sempre brinco, e aí aqui talvez as pessoas das gerações mais novas talvez não vão entender a minha referência, mas tem um abridor de lata bem antigo ali da época da minha avó, que era um abridor de lata que você necessariamente tinha que pegar com a mão direita para abrir a lata, né? Porque ele encaixava perfeitamente na mão direita. E eu falo, gente, se tivesse uma pessoa canhota, né, naquele momento de desenvolver o produto, ela teria falado, gente, mas será que isso é funcional para todo mundo? Né? Então, talvez um exemplo mais recente seja, agora me veio à cabeça a questão das carteiras também, né? Houve uma época em que você só tinha carteira daquelas universitárias para pessoas destras, né? Então, a gente não pensa no que é diferente da gente muitas vezes. Então, ter times diversos, quando a gente fala que vai aumentar a criatividade e inovação, é por isso, porque você vai ter pessoas que vão ter diferentes perspectivas, diferentes histórias, diferentes experiências, diferentes formas de fazer alguma coisa, e que é isso que vai trazer, né, esses outros resultados, que vai trazer inovação. Porque inovação também não é algo super mirabolante. Às vezes a inovação é pensar como que eu vou ter um abridor de lata que seja funcional para pessoas canhotas e destras. Nossa, é um tema muito fantástico, né, de se falar. E a gente sempre gosta de reforçar que quando a gente fala desse tema, não é estar ali apenas no quadro ali.
é realmente vivenciar isso na prática, né, Thaís? Você até, a gente estava conversando ali nos bastidores que você falou sobre governança, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, porque às vezes a gente também fica reduzindo, né, a ideia de diversidade, equidade e inclusão com os treinamentos de conscientização, de letramento, as palestras, eventos, né, o que a gente chama de calendário da diversidade. Acabamos de passar pelo mês de junho, né, que é conhecido como o mês do orgulho. E lógico que isso tudo é importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pessoalizar demais. Então aí você vai para as organizações, isso é muito comum. A diversidade é da área X, né, diversidade, a pessoa X é responsável. E aí aquela acaba pessoalizando muito, aquela pessoa saiu, morreu, né? Então, para que seja da organização, é importante ter um sistema de governança para a diversidade, que é pensar como que isso fica sendo parte do dia a dia da empresa, porque isso que vai garantir perenidade, sustentabilidade da agenda. Sim. E que não seja uma agenda secundária, mas que seja de fato uma agenda da empresa, que não seja também só um compromisso bonito para ter ali no site, né? Mas que as pessoas estejam ali mobilizadas para atingir aquele resultado. E para isso, né, cada empresa vai encontrar o seu modo de ter um sistema de governança, seja por comitês, enfim, mas é importante ter essa ideia de que é da organização, é das pessoas que fazem parte da organização. E para isso, a estratégia de diversidade ela também não pode estar isolada. Ela precisa necessariamente estar imbuída, né, nos processos de gestão, principalmente, mas também nos processos de negócios, né? E às vezes fica mais fácil a gente identificar a diversidade nos processos de gestão de pessoas, porque a gente automaticamente associa diversidade a RH. Mas nos processos de negócios também isso é importante. E aí você fala, mas como que isso é possível, né? Vou dar um exemplo. Como eu falei, eu trabalhei na JLL, é uma empresa do segmento imobiliário, e a gente até chegou a fazer um evento uma vez falando sobre isso, então não vou trazer nenhum dado confidencial, né? Mas como que a gente olha, então, é uma empresa do segmento imobiliário, eles têm ainda um dos serviços que é administração predial, então é pensar né, como é que você faz toda a administração de recepção, segurança, facilities, né, limpeza e tudo mais. E aí você pensa, o que diversidade tem a ver com isso? Aí você fala, pode ser tanto desde a equipe de segurança para garantir que você não vai ter uma conduta discriminatória, racista, ou que vai ser uma segurança proativa, no caso, de repente, estou vendo uma pessoa com uma restrição de mobilidade, ela não está conseguindo, né, se locomover na entrada porque não é acessível, então eu vou ter uma atitude inclusiva de entender como é que eu posso ajudar aquela pessoa, mas também principalmente na recepção. Né? Então, como que essa recepção recebe essas pessoas diversas? Porque as pessoas estão no mundo, né? Então, a gente tem pessoas com deficiência que estão circulando cada vez mais, pessoas LGBTQIA+, né? Enfim, pessoas negras, mulheres. Então, como é que essa recepção, por exemplo, ela está preparada para lidar com essa diversidade que, de repente, os meus clientes, né, que são os locatários ali do prédio, têm ou como funcionários ou como clientes. Então, dando um exemplo que a gente viveu muito isso na prática, que é a questão de pessoas trans com uso de nome social, né? Então, para quem não sabe, o que é o nome social? É o nome que a pessoa escolhe para si e que não necessariamente e que provavelmente ela ainda não mudou no documento oficial. Então, ela tem um RG ainda com nome antigo, mas ela se apresenta na sociedade com outro nome. Então, por exemplo, no RG está escrito João, mas socialmente ela se apresenta como Maria, né? E aí, na recepção, ela tem que estar preparada, porque ela não pode simplesmente assumir que o nome que está no RG é o nome que a pessoa se identifica, né? Então, ela tem que saber usar a tratativa correta de pronome. Então, se ela se apresenta como Maria, sempre vai ser ela, sempre vai ser tratada no feminino, né? Então, vai ligar no locatário, né, no andar do cliente, né, da empresa que ela está indo, ela não pode falar o João está aqui porque é o que está escrito no RG. Não, tem que falar o nome que a pessoa se apresentou. Então, esse cuidado é importante. Então, é uma questão de negócio, porque se o meu negócio não está preparado para lidar com essa diversidade, eu vou ter problemas com o meu cliente, né? Então,
retomando aqui, porque acho que ficou um pouco confuso. Não! Mas é isso, Tá assim, explicado. é você entender como que isso faz parte do seu dia a dia do negócio, porque entender quais são parte dos seus desafios, porque aí deixa de ser uma pauta só de pessoas, não é só sobre a pessoa negra, não é só sobre a pessoa LGBTQIAPN+, é sobre todo mundo, é sobre o negócio, é sobre o que a gente está fazendo, né? A gente estava conversando também ali no bastidor sobre a L'Oréal, né? Eles estão com um projeto muito bacana chamado Afroluxo, né? Então, de entender não só como eles podem atender melhor essa população, tanto que junto com o Mover, que é uma organização social, eles fizeram o Código do Consumidor Negro, não sei se você viu, Não vi. que ele não tem ele não é um código legal, assim como o Código do Consumidor que a gente tem, mas ele está ali uma série de instruções de como que você faz para receber pessoas negras no seu ambiente Bacana. de loja. E por que isso? Porque a gente tem uma série de práticas discriminatórias, de condutas racistas, intencionais ou não, mas que no dia a dia é isso que acontece. Então, você tem uma grande empresa ali investindo nisso, por quê? Só pela bondade do coração dessa empresa? Não, lógico que tem sim um compromisso social, tem valor, tem ética, tem moral junto, mas não é só isso, é uma oportunidade de negócio também. Então, quando eles fazem investimento em pesquisas de saúde dermatológica da população negra, por quê? Porque eles querem atingir esse público, eles querem desenvolver produtos e ganhar uma parte desse mercado, né, em comparação com outras empresas que talvez não tenham essa preocupação. Né? Então, quando a Bianca Rosa lança a base dela com mais de 50 tons de pele, né, é por quê? Porque a gente tem uma diversidade aqui no Brasil, por exemplo, que ela está, de alguma maneira, falando, olha, estamos te vendo, né, estamos te vendo e queremos que você consuma os nossos produtos. Fantástico, Thaís. O papo está bom, mas deixando só aqui os nossos patrocinadores, tá certo? O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD nota máxima no MEC. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa, especializada em segurança e saúde do trabalho. A Novitar Restaurantes Empresariais, especializada em alimentação corporativa. A BemVT, gestão de benefícios corporativos, especialista em gestão de vale transporte. E a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é
Liderança inclusiva como competência essencial de gestão. E estamos aqui com a Thaís Toyofuku. Isso. Eu até estava conversando no bastidor, Thaís, eu acho que eu vou acabar errando seu sobrenome, mas me perdoa, né? Fica tranquilo. Ela é consultora em diversidade, equidade e inclusão. E, aliás, o bate-papo está incrível, pessoal. E ela é autora, junto com o JP Polo, né? Do jogo Mudamente. Jogo da memória inclusiva, que é pela editora Literária e Books. E que, aliás, um presente para mim, pessoal. Gratidão novamente, Thaís. Depois que você conhecer, conta pra gente o que achou. Maravilha, maravilha. Até em relação ao nosso bate-papo, já está incrível, né? A gente estava até conversando também um pouco que quando você tem um ambiente diverso, inclusivo, né? Onde você tem pessoas, né, com ideias diferentes, que realmente valorize essa diversidade. Isso acaba impactando positivamente, não só no lucro para a empresa, porque se eu tô num ambiente onde eu me sinto pertencente, né, a minha entrega vai ser maior. Então é comprovado em aí que realmente, uma empresa que realmente ela tem essa cultura inclusiva, os ganhos ali aumentam, porque a pessoa vai estar bem, vai trabalhar melhor e os resultados vão aumentar. Seria isso, Thaís? Isso, a gente tem vários estudos que fazem essa correlação, mas a lógica ela é bastante simples até, né? Que é essa ideia de que se eu tô ali me dedicando 100%, né? Que a gente antigamente falava, visto a camisa da empresa, né? Isso gera mais comprometimento, mais engajamento e melhores resultados como consequência disso, né? Então, os estudos eles vão apontar para isso. E esse ambiente vem desse sentimento de pertencimento. E a gente até estava conversando, né? Que pertencimento ele não está desassociado, ele pelo contrário caminha muito junto de segurança psicológica, né? E hoje em dia a gente, quando vai falar de cultura inclusiva, a gente está falando um pouco disso também. Não é por isso que eu falo o tempo inteiro, não é só sobre as pautas identitárias, mas quando eu começo a olhar como que eu preparo uma cultura para ser respeitosa, principalmente com as questões de grupos minorizados, é bom para todo mundo, não é bom só para eles, né? É bom para todas as pessoas. Então, a cultura inclusiva, ela vai trabalhar muito isso. Então, e isso que vai trazer esses resultados de inovação, de maior criatividade, mas principalmente retenção de talentos. Então, às vezes, não é só um ganho no sentido de vou aumentar a minha produtividade, mas é um ganho também no sentido de como que eu deixo de perder dinheiro com talentos, porque a gente sabe que o processo de contratação, ele tem um custo, ele é oneroso, ele é alto. Então, se eu contrato uma pessoa e ela sai em 6 meses, eu tenho um custo altíssimo de operação, né? Então, a diversidade, equidade e inclusão, ela vem também para somar nesse processo. Então, quando a gente pensa em desafios, por exemplo, uma cultura, quando a gente vai falar de cultura tóxica, por exemplo, é essa cultura onde as pessoas elas não podem ser quem elas são, elas não se sentem confortáveis, não é um ambiente que tem segurança psicológica, então as chances de erro é muito maior, né? Então, até porque você tem tanto medo de errar que muitas vezes você acaba errando, então você tem muito medo de verbalizar a sua opinião e aí você tá vendo que aquilo ali não vai dar certo, mas você guarda para você porque você não tá encontrando esse ambiente propício para levantar a mão e falar, olha, eu acho que esse não é o melhor caminho. Ou então eu tô vendo alguém cometer um erro, eu, sei lá, abri uma planilha, vi um erro, mas eu fico assim, se eu apontar esse erro, de repente eu vou ser visto de uma maneira ruim, ou eu vou ser culpado por isso, então acabo não verbalizando, né? Então, quando a gente vai falar de segurança psicológica, passa por tudo isso. E ela é tão importante quando a gente vai falar de alta performance, que a gente tem aí o projeto Aristóteles, para quem não conhece, o Google, né? Ele fez uma pesquisa extensiva, olhando para essas questões e comparando, né? O que times de alta performance tinham, né? E aí eles trazem a segurança psicológica como principal fator para esses times de alta performance, em que está se falando de 2 vezes mais produtivos, mais lucrativos. Então, a cultura, ela precisa ser, de fato, inclusiva. E para ser inclusiva, como eu falei antes, a gente estava falando de governança, ela precisa estar conectada com a estratégia, com esse olhar de negócio também. Porque senão, se eu não entender diversidade, equidade e inclusão como parte importante do meu negócio, no primeiro
na primeira crise, na primeira turbulência, é algo que eu abro mão, e a primeira área é perder recurso, deixar de existir, né? Então, a importância de olhar isso de uma maneira realmente estratégica para o negócio passa por essa questão da cultura. Nossa, realmente, esse olhar estratégico mesmo, né? Porque isso é muito bom até para a marca empregadora, nessa questão da retenção de talentos, mas para a marca, né? Como marca empregadora. Porque as pessoas vão vender uma imagem. Poxa, lá as pessoas dão valor e respeitam, né, a diferença. E é isso, e a gente confunde muito essa ideia de respeito com aceitação, né? Então, a gente não está falando sobre você mudar as suas crenças, né? E principalmente quando a gente vai falar de liderança, você fala assim, mas eu vou ter uma pessoa trans na minha equipe, mas eu sou de uma religião que acredita que isso é uma abominação. E aí onde que está o respeito, né? É nisso, eu não preciso te converter, você não precisa mudar a sua religião, você não precisa mudar as suas crenças, mas é entender que naquele ambiente corporativo, o respeito prevalece. O respeito. E aí onde que está o respeito? Em tratar a pessoa pelo pronome que ela se identifica, pelo nome que ela diz que ela tem, e garantir que ela esteja tendo as mesmas oportunidades de desenvolvimento e crescimento que as demais. Então, a gente consegue ver, né, eu tenho uma experiência muito bacana com isso, de pessoas de diferentes religiões lidando, né, trabalhando com pessoas trans, por exemplo, onde o respeito prevalece, e aquilo não importa a sua crença individual. Talvez vocês não vão estar junto no churrasco de domingo, né? Mas no dia a dia da empresa vocês vão ter uma convivência respeitosa. Sim, sim. E é onde que eu falo também, né, Thaís? Depende da sua carga horária, o maior tempo que você passa é no ambiente de trabalho. Então, você tem que propor um ambiente ali saudável, né? Com respeito, aceitação. Não, é que você falou, não é aceitar, você não é obrigado a aceitar, mas respeitar ali, né? Sabe, é ter esse olhar de humano mesmo. O importante é a entrega que a pessoa está tendo. Sim. Independente da religião, da orientação, da cor, da raça, mas qual a entrega dela? Poxa, sabe, é isso que tem que olhar. Não olhar de repente para a deficiência, um exemplo, olhar para o resultado que ela traz, né, e ver que ele é uma pessoa que está ali. A gente estava até conversando também nos bastidores, que eu tive amigos profissionais que, poxa, que não tinham um braço, mas eram tão bons com qualidade de entrega, às vezes muito maior que quem tinha os dois braços. Então, para muita gente, poxa, será que ele vai fazer um bom desempenho? Porque está olhando ali a parte física, mas não tem que olhar a parte física. Sabe? Tem que olhar o humano que está ali. E pessoas são diferentes, como a gente falou desde o início, né? Então, essa ideia, a gente olha para uma pessoa que, por exemplo, não tem o braço e já automaticamente assume que ela é menos capaz, porque a gente está olhando como a gente faria. Exato. A gente está olhando sobre a nossa perspectiva única, né? E não está entendendo como... E quando você vai conversar com a outra pessoa, você entende que ela vai fazer tão bem ou melhor, mas de um jeito diferente do seu. Sim, sim. Então, a liderança, inclusive, ela vai entender... É isso, ela vai conseguir extrair o melhor daquela pessoa a partir das condições dela. Por isso que a colaboração é uma competência muito importante quando a gente está falando desse tema, porque é uma cocriação, é um ambiente colaborativo, é entender como que a gente soma, né, as nossas diferenças para ter um resultado melhor, né? E muitas vezes o processo de adaptação para pessoas com deficiência, ele é cocriado com a pessoa com deficiência, porque se eu parto da minha perspectiva, né, a gente estava até conversando, eu tive uma situação, ainda quando eu estava na JLL também, a gente tinha uma pessoa com deficiência intelectual que tinha mais dificuldade com a questão de leitura e escrita. E ele trabalhava no almoxarifado, onde ele tinha que entregar materiais de escritório para as pessoas, né, que ficavam lá. E a gente estava implementando um sistema de gestão de estoque, porque antes era tudo feito na mão. E a gente falou, não, vamos implementar um sistema. E a gente foi criar junto lá com um time, né, no Axis, e pensar, e a gente falou, como é que ele vai fazer? Porque ele ficava em períodos que ele ficava sozinho. E a gente falou, a gente quer que ele continue trabalhando, quer que ele seja produtivo. Sim. Então, como que a gente faz de uma maneira que ele possa usar o sistema, mas ao mesmo tempo isso não tenha impacto na experiência, né, da pessoa usuária, porque também a pessoa ficar lá 20 minutos para pegar uma caneta ia ser desgastante, né? Ia ser colocado o trabalho de inclusão ali em xeque. A gente falou, como é que a gente junta essas duas coisas? E a gente pensou, vamos criar um sistema de pastas
com fotos, porque as fotos já era uma coisa que funcionava muito ali pra gente, com código de barras. Isso era super possível de fazer com a pessoa que estava desenvolvendo o sistema pra gente. Então a gente começou a criar essa pasta, mas a gente falou, tá bom, mas de novo, eu vou ter uma pasta com 50 folhas, como é que eu faço isso, ele não ficar olhando imagem por imagem até achar o que ele está buscando? A gente pensou, vamos criar um índice, porque ele olha o índice e a partir do índice, ele vai direto na página que ele precisa ir para liberar o código de barras. A gente ficou pensando, tá bom, agora como é que a gente cria esse índice? A minha primeira ideia foi fazer a associação de a primeira letra com uma palavra. Então, por exemplo, A de abacaxi. Só que aí depois eu fiquei pensando, eu falei, isso só faz sentido para mim que tenham essa associação. Falei, mas como é que eu vou fazer para ele? Vou perguntar para ele qual letra ele associa, mas talvez ele não saiba a letra que começa cada palavra do objeto ali em questão. Aí a gente foi conversar com ele e ele deu a solução mais simples possível, que era pensar num sistema alfanumérico. Ele falou, não, conheço letra, conheço número, se tiver a página com a letra e o número, a gente consegue chegar lá. E aí a gente criou esse índice alfanumérico, que foi super simples. Sim. E que facilitou o trabalho de todo mundo que ficava ali, né? Porque não era só para ele que facilitou para todo mundo, porque ficou instintivo. Eu olhava ali no índice, tinha a página, abria a página e tinha lá o código de barras que eu precisava da baixa no sistema. Então, se eu fosse fazer, seria de um jeito. Então, quando a gente fala dessa cocriação, principalmente no caso das pessoas com deficiência, às vezes é entender como que para ela funciona. Porque o importante é o resultado. O processo, ele é passível de mudanças. Né? Então, desde que não seja algo que realmente interfira no resultado, por que o processo precisa ser tão rígido? Precisa ser só do jeito que eu conheço, só do jeito que eu faço. Então, quando a gente está falando de uma dessas características da liderança inclusiva, é esse olhar. Sim. Nossa, isso aí é fantástico, Thaís. Até aqui como dica e sugestão para a sua audiência. Ouvir a pessoa, né? Porque ela vai de repente te dar uma ideia que vai ajudá-la no seu dia a dia. E não você querer propor alguma situação que para você, né, daria certo e você não está ouvindo a pessoa. Ela vai ter dificuldade mesmo ali no dia a dia. Então, o primeiro passo é, olha lá, pessoal, fica aí a dica aí, ouvir, entender a necessidade, mas ouvir a pessoa e construir junto uma solução. Tá certo, Thaís? Então é realmente esse pensamento mesmo. E a gente, poxa, eu gosto de trazer o exemplo até de, não indo aqui para o lado da religião, mas como líder, Jesus. Jesus teve 12 discípulos. E eles não eram iguais. Nem um pouco. Nem um pouco, né? Tinha comportamentos e personalidades diferentes. Jesus não precisou mudar ninguém. Ele extraiu o melhor de cada um, o de cada um era. Então, primeiro você realmente reconhecer ali as diferenças, respeitar. Numa necessidade com uma pessoa deficiente, é você ouvir ela. Como que poderia ser melhor para você desempenhar essa atividade? Sim. Então, realmente é ter esse olhar e essa escuta mesmo, né, de realmente entender a pessoa. Não, poxa, ela não produz nada, mandar ela embora. Não é assim que funciona. E a gente está vivendo um momento, né, em que, quando a gente vai falar de gerações, por exemplo, né, não só, né, da pessoa com deficiência, gerações é um tema bom porque ele perpassa por todo mundo. Aí não tem a ver com o seu recorte só identitário ali, né? Todo mundo, de alguma maneira, é atravessado pela geração. E a gente está chegando agora nesse momento que vai chegar a quinta, né? A geração alfa está chegando ao mercado de trabalho com uma perspectiva muito diferente. E ainda é muito comum também ouvir que o problema está nas novas gerações, né? Que a geração Z não quer saber de trabalhar, a geração Z não quer virar líder, a geração Z não tem comprometimento, não tem engajamento, então tem uma responsabilização só para a geração Z, mas a gente também não para pensar que, que o trabalho mudou. Mudou. Que as relações de trabalho mudaram ou deveriam começar a mudar. A gente ainda espera que as novas gerações atinjam resultados num modelo de trabalho que funcionou para baby boomers e geração X. Né? Então, mesmo a gente ainda tendo, né, a geração millennium questionando algumas coisas, mas a gente ainda tem, né, e eu falo de geração millennium, de ser workaholic era motivo de orgulho, né? Então, você dizer assim, nossa, fechei o escritório hoje, era motivo de orgulho.
E a gente vê uma geração agora que fala, cara, eu não quero mais viver, eu não quero viver isso, a minha vida é mais do que o trabalho, né? Então, prioriza a saúde mental, né? Então, e quando fala que não quer assumir posições de liderança, é porque também essa liderança vem com esse estereótipo de carga muito pesada, de que você vai ter que trabalhar muito mais, de que você vai ter que trabalhar muitas horas, de que você vai ter que abrir mão de você para poder ser uma liderança. Então, o que essa geração também está falando é sintomático, da gente entender que a relação de trabalho mudou, a gente está ouvindo cada vez mais falar de saúde mental no trabalho, não à toa a gente tem agora aqui a NR1 para trazer os riscos psicossociais como um fator de risco importante que deve ser gerenciado pelas empresas, porque a gente está vivendo uma situação alarmante de afastamentos por questões de saúde mental. Ao mesmo tempo, a gente tem uma geração falando, eu não quero ser essa pessoa mais, eu não quero bater no peito e falar, estou trabalhando até meia-noite todos os dias. Então, quando a gente vai olhar para a liderança inclusiva, é olhar para isso e pensar como é que eu faço gestão dessa nova geração que está vindo, né? Tanto a geração Z quanto a geração alfa, e que isso é um fator crucial de engajamento, né? Então, por isso que quando a gente está trazendo que liderança inclusiva é uma competência fundamental de gestão, é por isso, porque é como que eu faço a gestão do dia a dia, e inclusão é dia a dia dessas pessoas, né? E aí de todas as gerações, porque né, como pessoas são diferentes, tem algumas gerações que vão entender que talvez eu precise de uma conduta mais formal ou outra mais informal. Então, para uma pessoa, um e-mail vai ser funcional, para outra não, vai ser uma mensagem no Slack, por exemplo. Então, a gente tem que entender como que as pessoas se comunicam, como que elas agem. Então, não é só como elas atingem o resultado, mas é como cada passo ali delas no dia a dia, a gente está olhando para essas diferenças. Isso é fundamental quando a gente está falando de geração Z. Sim, sim. Ô, Thaís, em cima disso tudo, né, até pela sua experiência e prática, né, pensando como líder, quais são você já citou alguns, mas reforce mais, quais são os desafios que ele pode encontrar para criar esse ambiente inclusivo? Pensando em isso. E o que fazer para poder resolver ou melhorar, enfim... Pensando em estrutura, eu acho que um dos momentos que a gente tem vivido e que tem sido bastante desafiador é essa questão do mais com menos e de umas SLAs muito complicadas, no sentido é tudo para ontem e anteontem, a gente não tem nada para hoje, né? O ontem já está perto, já está, né? Então, essa urgência acaba fazendo com que seja muito mais fácil priorizar coisas conhecidas. Então, por exemplo, né, eu estou com demandas muito urgentes, então é muito mais fácil eu contratar alguém próximo de mim, uma indicação, ou alguém mais parecido comigo, porque eu preciso responder rápido, né? E quando, na verdade, a gente não tem esse momento de pausa para entender que talvez eu fazer um processo seletivo, onde eu tenha mais intencionalidade, eu traga mais diversidade para o processo, a médio prazo isso vai me trazer um resultado melhor. Porque porque a gente está sendo muito pressionado, né? Principalmente a liderança, a média gerência está sendo muito pressionada para o resultado, e ela acaba não tendo esse tempo para se dedicar. E eu sinto que uma outra dificuldade que a liderança acaba relatando muito, é que se fala muito sobre o tema, mas não diz como fazer. Então, eu falo assim, tá bom, a gente está como meta de ter mais mulheres na operação, mas ninguém me disse como é que eu vou ter mais, ninguém me traz mais, ninguém me disse como é que eu vou fazer isso, ou então como é que eu preciso contratar pessoas com deficiência, porque a gente tem uma lei de cotas no Brasil, mas ninguém aqui da empresa me diz como é que eu tenho que gerenciar elas no dia a dia, como é que eu olho para essas questões de acessibilidade. E aí vai virando tudo um grande tabu, porque a empresa, ao mesmo tempo que às vezes está dizendo que precisa ter mais diversidade, representatividade, o como fica em segundo plano, né? Tem até algumas pesquisas que vão mostrar isso, né? A empresa tem estratégia, tem o compromisso, mas as pessoas no dia a dia não sabem como agir para garantir essa cultura que seja inclusiva e respeitosa. Então, a gente traduzir, sair dessa coisa intangível, etérea, que muitas vezes é o tema, é ter dicas práticas, né? Então, como é que você revê o seu viés num processo seletivo? Então, ter aquele momento ou de um treinamento, ou de ter uma cartilha, de ter esse momento de troca, de tirar dúvidas, mas de explicar o como. Então, quais perguntas eu posso fazer, quais eu não posso. Eu estou fazendo um processo de gestão, né? Já tenho pessoas no meu time, mas eu recebi uma demanda. Como é que eu filtro essa demanda e consigo entender
se aquilo é em razão, por exemplo, da deficiência ou é uma falta de acessibilidade que eu não estou providenciando. Porque às vezes é isso, né? A falta de competência não está na pessoa, está na nossa incompetência em prover as condições necessárias para ela. Então, como é que eu faço eu escuto um relato, vem uma pessoa me fazer um relato de discriminação que ela passou. Como é que eu escuto aquilo de uma maneira realmente ativa, genuína, que a gente falou no início, né? Sem julgar ou pré-julgar ou amenizar a situação do tipo, mas é sempre assim, mas não foi por mal que a pessoa fez isso. Então, como é que você escuta e entende esse olhar diferente? Então, esse como muitas vezes não é dado, né? É só dito, a gente precisa, mas ninguém diz o caminho. Então, isso pode ser um dos grandes desafios aí para essa liderança. E quando a cultura não é inclusiva? Seria um grande desafio também. Também, a gente tem muita cultura tóxica disfarçada de inclusão, né? Porque a gente também fica associando muito, principalmente nos universos de startups, a gente fala, a gente já nasce naturalmente diverso, mas o ambiente de pressão, de cobrança e de uma falsa sensação de segurança psicológica que não existe, porque a cultura está ali só, e não quer dizer que, e aí só fazendo parênteses, não quer dizer que diversidade, equidade e inclusão é incompatível com alta performance, pelo contrário, mas entender que o ambiente inclusivo, ele perpassa por essa intencionalidade de querer garantir que as pessoas se sintam respeitadas, se sintam valorizadas e se sintam pertencentes. E uma cultura tóxica, ela pode ser disfarçada ou não, mas ela vai justamente contra isso, porque ela está ali massacrando as pessoas, tá instigando a competitividade entre elas, ao invés da colaboração. Está instigando um ambiente onde o erro ele não é visto como parte do aprendizado, mas sim como uma forma punitiva. Então, aí você não consegue fazer com que as pessoas prosperem, né? Ela vai estar sempre fadada ao fracasso. Nossa, isso é incrível, né? Assim, até a gente pode deixar aqui a sugestão, né? Tem um ambiente assim tóxico, né? Mas o quanto que eu, líder, junto à minha equipe, posso fazer de diferente? De repente eu não tenho uma empresa inclusiva ou que foca aí no bem-estar das suas pessoas, mas eu como pessoa, eu posso propor esse ambiente junto à minha equipe e quem sabe através daí vai servir como exemplo para outros líderes, outras áreas, e aí chega um tempo que aquela cultura passa a ser da inclusão, do respeito, porque a gente sabe que a cultura vem das pessoas. Sim. Então, poxa, se você começa a trabalhar no ambiente ali, você como exemplo, né? Poxa, isso é fantástico, né, Thaís? Você ser o exemplo. Exato, acho que é aquilo que a gente estava falando, né? Cultura é mais do que o que está escrito na parede, né? Até porque a parede, o PPT, né, aceita tudo. Né? Então, como que é de fato você construir essa cultura no dia a dia? E às vezes, por mais que você esteja num ambiente tóxico, você como liderança pode começar essa mudança. E começa como? No simples, né? Então, às vezes é corrigindo uma piadinha, né? Corrigindo uma brincadeira que é preconceituosa, você garantindo que, né, o erro ele seja visto de fato como aprendizado e que as pessoas possam falar sobre isso, né? Então, e não é só falar sobre, mas é de fato você entender que faz parte, de que o erro, tá bom, errou, o que a gente aprende com isso, como que a gente corrige? E não ser alvo de mais críticas, de mais piadinhas, ou então naquele momento de que quem errou você coloca a pessoa na fogueira, né? Então, você, enquanto liderança, pode ir mudando e garantindo que na sua equipe esses comportamentos não sejam tolerados, né? E que você vá entendendo a partir do seu time, como é que você faz a gestão dessas pessoas, o que é reconhecimento para elas, como é que você garante oportunidades de desenvolvimento para as pessoas da sua equipe, ainda que você esteja numa cultura que não seja tão favorável assim. Mas o que cabe a você enquanto liderança, você pode fazer isso em qualquer lugar. Exatamente. Thaís, estamos terminando aqui o programa. Passou muito rápido. Passa rápido, né? Deixa aí as suas considerações finais e reforça as suas redes sociais. Perfeito. Eu acho que, para começar, pensando, né, nas
nas considerações, acho que uma das coisas que eu esqueci de mencionar, do como começar, acho que é questionando os seus próprios vieses. Acho que esse é o primeiro passo, porque a gente também tem uma tendência a falar, mas eu não tenho preconceito, eu não sou uma pessoa preconceituosa. E, na verdade, todo mundo tem preconceito, porque a gente é atravessado por uma sociedade que é preconceituosa. Então, não tem como dizer que a gente não tem preconceitos, porque está ali nas nossas brincadeiras, na nossa cultura, de alguma forma, né, nos estereótipos. Isso vai passando de geração em geração, né? A gente acaba sendo atravessado por isso. Então, é importante a gente começar a rever os nossos próprios vieses e se questionar, né? Será que eu estou dando oportunidade para todo mundo da mesma maneira? Será que eu estou respeitando as pessoas como elas realmente querem ser respeitadas, serem tratadas? Porque a gente também, às vezes, comete esse erro de eu estou tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratada. E não, às vezes, a forma como eu quero ser tratada não é a forma como você quer ser tratado. Então, a inclusão, a liderança inclusiva, ela passa justamente por isso, por conhecer a pessoa e para tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Então, são questionamentos importantes, né? Será que eu estou dando espaço, né, para todo mundo manifestar a sua opinião, né? E espaço verdadeiramente, não vai ser alvo de ridicularização se ela falar alguma coisa, a opinião dela vai ser respeitada, ainda que eu não vá seguir o direcionamento dessa pessoa, mas será que eu estou dando pelo menos a oportunidade dela discordar de mim? Sim. Porque isso também é um ponto importante na liderança. Às vezes a gente não quer que as pessoas discordem. Então, esses são exercícios importantes, né? Mas começar a se questionar e começar por si essa mudança, acho que é um bom fechamento aqui pra gente. Maravilha. Reforça suas redes sociais. Verdade, eu já estava esquecendo. Então, é Thaís Toyofuco, né? Um nome meio difícil, porque é Thaís com H, Thaís com Y, né? E Toyofuco é um sobrenome diferente, mas só tem eu no mundo, então é muito fácil de me achar tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E aí também fica o convite para vocês conhecerem o Mudamente, o jogo da memória inclusiva que eu desenvolvi em parceria com o JP Polo e que está disponível na Amazon, nas principais livrarias. E quem quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa. Maravilha, mais uma vez, gratidão, viu, Thaís? Eu que agradeço, foi uma delícia de conversa, ficaria mais umas 3 horas aqui. Você precisa voltar mais vezes aí. Quero também novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a Novitar Restaurantes Empresariais, a BemVT Gestão de Benefícios Corporativos e a Remunera Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve Oficial. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.